gostaria de chamar a Tainá para testificar a grandeza de Deus na vida dela. Continue adorando ao Senhor, irmãs. Não perca o contato com o céu. Som. Quero saudar as irmãs em nome de Jesus. Irmãs, é difícil estar aqui, viu? Ai, ai, ai. Quero ler um versículo aqui em Salmos 46, 1 e 7, que fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu vi a Angélica falando que quando ela pegou a camiseta e foi passar, ela viu a frase atrás. E a primeira coisa também que eu vi quando eu peguei a camiseta foi a frase atrás. E eu lembrei de uma... Eu lembrei de uma frase que eu ouvi muito no processo que eu estou passando, né? Que é: gerar testemunho dói. E estamos aqui gerando testemunho. O meu processo começou no dia 22/2/2021, que foi quando eu fui diagnosticada com carcinoma papilífero. Para as irmãs que não sabem, é o câncer de tireoide. E recebi essa notícia de que estava com câncer de tireoide e que ia ter que começar a fazer todo o tratamento. E foi aí que começou a minha batalha, irmãos. Eu fui encaminhada para a Unicamp, porque aqui na cidade a saúde é bem complicada. E nesse tempo eu estava fazendo faculdade e fazendo estágio, e eu fazia faculdade em Araras. E a Unicamp, para quem nunca passou por lá, eles ligam hoje e falam: amanhã você tem consulta e você tem que amanhã estar lá fazendo a consulta. E eu em Araras, eu tinha que voltar de Araras, vim para Cosmópolis para ir para Campinas. Eu tinha que largar estágio, largar professor. Sou formada hoje em fisioterapia. Então, eu largava o meu paciente para virar paciente, para passar pelos médicos. E isso foi, irmãos, por um ano. Eu indo, eles falavam que o meu caso era só cirúrgico. Então, eu tinha que retirar a minha tireoide, porque é um câncer que você consegue retirar a tireoide e ele, vamos dizer assim, é para se resolver. Que eles falam que é um câncer fácil de lidar. É um câncer mais tranquilo de todos eles. Como se existisse isso, né? E comecei nesse processo de ir, voltar, ir, voltar. Teve um dia que o médico brigou comigo, que eu falei para ele que eu não poderia ir, né? Porque eu tinha... uma prova importante, né, para fazer. E nisso eu falei: não posso ir, porque eu estava indo... eu falei que eu não iria, porque eu tinha uma prova importante para fazer. E nisso o médico brigou comigo, falando: como assim você não vai vir? Você tem que vir. A gente está aqui com tudo pronto. E eles estavam falando que eu tinha que fazer a cirurgia. E eu falei assim: não vou. Era sempre tentar fazer um encaixe da cirurgia. E eu falava assim: eu não consigo ir dessa vez, não tem como eu ir. Eles queriam que eu estivesse lá, eles ligaram para mim meio-dia, eles queriam que eu estivesse lá às 4 da tarde para tentar fazer encaixe. E eu estava em Araras.
E aí eu falei, e ele brigou comigo no telefone, falando assim, você precisa do quê? Do que é que você precisa? A gente tem tudo aqui. A Unicamp vai dar conta de tudo. E eu falei assim, mas não é questão disso, é questão de como é que eu vou chegar aí. Eu estou abandonando sempre a minha rotina para estar aí. E ele, não, porque você tem que vir, porque você está perdendo a oportunidade, que não sei o quê, enfim. E isso ficou por um longo ano acontecendo isso. E era sempre, vem, a gente vai fazer a cirurgia, e eu internei várias vezes, passava 1, 2, 3, 4, 5 dias internada na Unicamp, e não dava em nada. Eu recebia alta, e lá no meu diagnóstico tinha alta sem resolução do problema. Porque nunca dava em nada, eu não fazia cirurgia. Num dia não tinha anestesista, no outro dia não tinha o médico, não tinha horário, não tinha leito, não tinha vaga para leito lá no centro cirúrgico. Sempre alguma coisa acontecia. E aí chegou o Graça do ano passado, que a irmã deu testemunho e falou muito comigo. E a pregadora foi a Helena Raquel, e a pregação dela também falou muito comigo. E no final ela fez uma oração para todas as mulheres que estavam cansadas de algo. E eu virei para minha mãe e falei, eu estou cansada de esperar para resolver esse problema. E eu vou lá na frente receber oração. E eu recebi oração. E nessa oração eu falei, Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa situação de não ter controle das coisas. De não ter controle de nada. Minha vida está parada por causa de um câncer que eu nunca na vida pensei que ia ter. Não tem histórico na minha família, ninguém tem. E eu peguei e falei, Jesus, é só o Senhor para resolver isso aqui. Eu já fiz tudo o que eu posso. E acabou Graça. E quando foi na quarta-feira, a Unicamp me ligou mais uma vez, falando que ia me internar na quinta, se eu podia ir. E eu falei, fui. E para a honra e para a glória de Deus, eu fiz a cirurgia. E eu lembro que eu internei na quinta e a minha cirurgia foi na segunda. Então, eu fiquei todos esses dias bem, né? No hospital, vendo pessoas morrendo, vendo pessoas indo para a cirurgia e não voltando, vendo pessoas com câncer na cabeça, pessoas com câncer no estômago, porque eu fiquei na área oncológica. E aí a nossa fé abala, né? A gente se sente um nada. E eu falei assim, olha, Deus, eu sou da área da saúde, mas é difícil estar aqui como paciente. Então acredite, irmãos, quando a irmã Angélica fala, para valorizar os momentos, valorizem, porque Deus sabe como que é estar no leito de hospital. E no domingo à noite, que a cirurgia era segunda de manhã, eu entrei em desespero e eu falei assim, Jesus, eu estou aqui sozinha, porque a minha mãe não podia ficar comigo de acompanhante. E era mais ou menos 1h da manhã. E eu falei, Jesus, eu estou aqui sozinha. Eu estou passando por esse processo sozinha, porque era bem na época que a pandemia estava bem forte, então eu tinha que fazer tudo sozinha. Eu falei, Jesus, é só o Senhor comigo, é só o Senhor, mas aqui a gente não parece que é tudo tão difícil. Você ora, você canta baixinho, sei lá, parece que não sobe nem da cima da cabeça. E eu falei assim, Jesus, eu estou entrando em desespero. Cadê o Senhor aqui comigo? Eu vou passar sozinha por isso aqui mesmo? E nisso eu lembro que a Sandra da Dupla Esperança ligou para mim, mandou uma mensagem, falou assim, Tainá, você está acordada? E eu falei assim, oi Sandra, eu estou sim. Ela falou assim, o Espírito Santo me incomodou agora de mandar uma mensagem para você. E ela falou, eu posso orar por você? E eles oraram por mim, ela e o marido dela, por áudio de WhatsApp, porque eu não podia receber ligação, né? E eles cantaram o hino Calmaria da dupla de canção louvor. E ali Deus falou, eu estou com você. Eu estou no seu barquinho.
eu escuto a sua oração. E ali o meu coração se acalmou. De tal forma que nem parecia que eu ia fazer uma cirurgia. A minha mãe mandava mensagem para mim, falava, você está bem mesmo? Eu falava, tô. Mas você está tranquilo? Eu falei, tô. Quando eles me chamaram e que eu estava descendo a rampa, eu só falava assim, obrigado, Jesus, vai acabar, vai acabar, vai acabar. E fiz a cirurgia. Deu tudo certo, acordei, saí. Quando foi na terça-feira, eles vieram me visitar, viram como eu estava. Porém, eu não tinha voz. E eles falaram, você pode ser que você fique bem rouca depois da cirurgia, é normal, tudo. Eu falei, tá bom. E eu não tinha voz, e para mim estava tudo normal. E aí, eles falaram assim para mim, no final da segunda-feira, eles falaram assim, você tá sem voz? Eu falei, tô. Aí a médica olhou assim pra mim, não falou mais nada e saiu. E aí eu já fiquei, como assim? O que aconteceu? Não é normal? Quando foi na terça-feira que eu fui receber a alta, eu fui fazer um exame no começo da terça, de um exame que eles colocam uma câmera na parte das pregas vocais para ver como está funcionando. E nisso a médica, na hora que estava fazendo o exame, falou assim, o lado direito não está mexendo. E eu falei assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Quando minha mãe veio me buscar, ela pôde entrar, e aí eles falaram como é que foi a cirurgia, que deu tudo certo, que retiraram toda a extensão. Porém, com a demora que teve, o tumor estava muito grande e ele estava tendo um vazamento. As células tinham vazado e já estava pegando o tecido todo, podendo ter risco de ir para outros órgãos. Mas que eles tinham tirado tudo e achava, pelos que eles podiam ver a olho, né, que estava tudo resolvido. Porém, ele estava na maior parte do lado direito. Quando foi tirar, eles atingiram o meu nervo, que mexe as pregas vocais. E nisso eu tive uma paresia de prega vocal direita. E quando a gente tem uma lesão no nervo, nunca mais volta. E aí a médica falou assim, então as alternativas que a gente tem é colocar botox. Ou a gente faz um outro procedimento cirúrgico e faz um enxerto com alguma parte da barriga, da perna, na prega vocal, para ela, como ela ficou parada, a gente vai empurrar ela para o lado, para ela bater na outra, para criar o som. Só que pode dar rejeição. E a outra alternativa é o botox, que é o que a gente põe no rosto, a maioria. A gente aplica na garganta para ele inchar e bater na prega do mesmo jeito que aconteceria com o enxerto. Porém, o botox ele é consumível pelo nosso corpo. Então eu teria que ficar aplicando isso de 6 em 6 meses. Ou seja, de 6 em 6 meses eu ia ter que ter uma agulha na minha garganta para mim conseguir falar. E eles falavam, olha, vai ficar bem rouca, mas pelo menos vai sair som, porque eu não produzia som nenhum. E aí parece que eu levei outro choque, outro balde de água na cabeça. Fui embora e quando passou o primeiro dia eu estava bem cansada, dormi. Quando foi o terceiro dia que caiu a ficha mesmo do que estava acontecendo, que a minha voz não voltava, eu não falava. Eu falei assim, Jesus, não ia acabar. Jesus, eu estou aqui de novo. Isso não ia acabar. Quanto que eu orei, Jesus, eu consegui o mais difícil, mas esse não era mais difícil, eu vou ter que passar por mais isso, eu vou ficar sem voz. E desde pequenininha, o meu jeito de falar mais rápido que eu tinha com Deus era cantando. Então, quando eu ia orar, eu cantava. Quando eu ia desabafar, eu cantava. Tudo era um jeito, mas... E eu não tinha mais essa forma de falar com Ele.
Eu não tinha nem como fazer uma oração. E aí eu chorei muito. E eu falei, meu Deus do céu, não vai ter fim isso nunca, eu vou ficar com essa sequela, eu não vou falar mais. E aí fui passando pelos retornos, rouca, não voltava, eles refazendo os exames, e mesma coisa, prega parada. E me deram encaminhamento para fono, e conseguir fono é uma vida. E daí eu tinha passado, fiquei mais ou menos um mês assim, com a prega paralisada, não saía nada. Eu falava, Senhor, só saía ar. E quando foi que era para ter um dia com Deus aqui na igreja, e eu falei, eu vou nesse dia com Deus, eu preciso ir nesse dia com Deus, porque eu preciso de um milagre, e o meu milagre vai vir na igreja, e eu preciso estar no meio da igreja. E eu falei assim, não, eu vou. Só que eu não tinha mais a tireoide, não tenho mais a tireoide, então eu faço reposição hormonal. E para quem tem hipertireoidismo, sabe que tem dias que parece que você está carregando um caminhão nas costas. E eu acordei muito ruim esse dia, eu só queria dormir, eu estava muito ruim. E eu falei, eu não vou conseguir ir na igreja, Jesus. Eu vou perder o meu milagre porque eu não vou conseguir ir na igreja. Eu vou perder o meu milagre porque eu não vou conseguir estar lá, não vou conseguir chegar. E aí, do nada, as minhas tias apareceram na minha casa e falaram, viemos tomar um café com a Tainá. E vieram todas. E aí a gente começou a conversar, elas, né, porque eu só ouvia que eu não falava. E aí que eu expliquei, porque nesse tempo eu não tinha visto elas, eu expliquei o que tinha acontecido com a minha voz. E elas falaram, então não pode ser que não volte. Eu falei, E aí a gente falou assim, não, mas a gente não aceita isso. Não, a gente não aceita isso. E nisso começamos a orar, e elas falaram assim, vamos fazer um clamor então. E elas começaram a orar, falaram, vamos pedir. Porque Jesus está conosco até agora, porque é que Ele não vai continuar a obra, né? E elas oraram por mim. E a minha outra prima, que também estava no Graça, falou assim, que no dia que ela estava aqui no Graça, ela sentiu que desceu sobre ela uma unção de cura. E eu falei assim, então já que você falou que sentiu isso, então você venha e coloque a mão sobre mim para orar. E ela fez isso, e aí nós oramos. E eu sentia que descia sobre mim um fogo que queimava desde a cabeça até o pé. E foi linda aquela tarde. E Deus me mostrou que a igreja somos nós. E onde a gente se reunir para falar do nome dEle, Ele vai estar com a gente. E eu falo para minha mãe, eu brinco, que eu sou que nem o cego de nascença, porque Jesus, quando fez os milagres, Ele falou para um cego, então veja, e ele viu. E o outro falou, o que queres que eu te faça? E o milagre chegou. E para o cego de nascença, Ele falou que cuspiu no chão, fez a lama, passou no olho e falou, vai lavar. E na hora que ele foi lavar, que ele viu. E nisso, eu criei naquele momento que eu estava curada, porém eu não tinha voz. Aí isso foi na quinta, passou sexta, eu não tinha voz, mas eu crendo, eu fui curada. Passou sábado, eu não tinha voz, e eu falando, eu fui curada. Passou domingo, passou segunda, e nada. Quando chegou na terça-feira, eu senti uma vontade tão grande de cantar um hino, e eu comecei a cantar. E a minha voz voltou. Irmãos, como um passe de mágica. Foi assim. Foi, pum, ela voltou.
E aí eu comecei a chorar, minha mãe não estava em casa, meu pai veio, me abraçou, começou a chorar junto comigo. E eu falei assim, Jesus, fico. E até hoje, a minha prega não bate uma na outra. Eu tenho um problema de nervo, às vezes tem algumas coisinhas, de vez em quando, se eu falo muito, eu fico meio rouca, eu sinto uma dorzinha. Mas eu acho que é para me lembrar que é Deus que junta. E eu só tenho a agradecer pela oração dos irmãos daqui, dos irmãos da Madureira também, que minha mãe é de lá e que oraram muito por mim. E que depois que tudo isso passou, aí tive outros processos, né, que eu ainda tive que fazer uma iodoterapia, né, que é como uma radioterapia, e que eu tive que fazer uma dieta muito restrita e que eu não podia comer nada. Então, eu também me identifico com a Angélica, que ela fala que eu tomar um banho e eu só queria comer arroz, feijão e ovo e eu não podia comer. Eu fiquei mais de um mês assim. E isso só me mostra que devemos sempre lembrar das pequenas alegrias, sempre preservar as pequenas alegrias. Agradeça, irmã, porque você pode sentar, porque você pode vestir a sua roupa, porque você pode comer o que você quiser, porque você pode pentear o seu cabelo, porque você pode ficar feliz, ficar triste, porque quem passa por uma enfermidade sabe que é muito difícil. É muito difícil. Quando nos tiram por coisas simples, que a gente vai perceber que quanto isso faz falta. E no final do ano, agora, no comecinho desse, eu me formei e eu não exerci a profissão, porque eu fiquei correndo de um lado para o outro por causa da minha saúde. E eu nunca tinha o sonho de abrir o meu próprio consultório para atendimento, porque na minha faculdade os professores renomados falavam: não, se vocês abrirem no primeiro ano, vocês vão quebrar, vocês não têm condições, vocês não têm formação, vocês não têm experiência, é tudo muito difícil, então vão trabalhar de CLT e depois vocês vê se quer fazer isso. Mas Jesus quebra protocolos, né? Jesus faz o que Ele quer, Jesus é o que sabe o que é melhor para a gente. E nisso, no final do ano, Ele simplesmente me deu um consultório para atendimento. Não paguei nada. Ele falou: Tó, o seu milagre da voz, o milagre do seu consultório que você achou que não era possível, Tó. E não é porque eu sou merecedora, porque eu sou mais crente do que... Não é, é tudo pela graça de Deus. E eu só tenho a agradecer e falar que tome a atitude de falar com Ele, ore e se posicione e falar: Deus, eu não aguento mais isso, eu quero resolver isso aqui, e que Ele vai responder. A sua oração Ele está ouvindo, a sua oração está chegando no céu, Ele está respondendo. E eu queria cantar um pedacinho de um hino que eu cantei toda vez que eu pisava naquela Unicamp e eu ficava com ele na cabeça, que é: estou cuidando de tudo, espere mais um pouco. Estou cuidando de tudo, sorria para mim. Sou o teu Deus, nunca te deixei. Atravesse esse Jordão e cante o hino da vitória. E olha o que passou, você é vencedor. Quero agradecer a oportunidade. Tainá, fica aqui um pouquinho, filha. Tainá, espera um pouquinho, tá? Glória a Jesus.
Glória a Deus. Nesse momento, nós estamos um pouquinho atrasados na programação, irmãos, mas é o Espírito Santo que direciona o trabalho, né? Como a Dani falou, bendito foi a sua palavra. É assim que Deus faz. É o tempo do Senhor, não é o nosso tempo. Nós saímos hoje para ouvir Deus falar, né, aos nossos corações. Não murmure, irmãs, só deixa Deus falar aos nossos corações. Nesse momento, Tainá, eu queria que você aqui na frente um pouquinho, viu? Eu queria te convidar nesse momento também, aqui. Cadê a irmã Neuza Novaes? Novaes, pega aquela minha amiga ali, acompanha ela até a frente aqui para mim, por favor. Minha grande amiga, uma das minhas grandes amigas. Você faz parte da minha vida, da minha história. A Tainara, a esposa do Marlon está aqui? Vem aqui, que a gente estava conversando outro dia, eu senti de Deus de você representar seu esposo em alguma área da vida dele. Rutinha, a Ruth, vem aqui para você estar orando para essas meninas para a gente, amor. E aqui também a gente tem um pedido de oração. O trabalhar de Deus esse ano aqui as coisas vão se encaixando, né? O louvor, né? O refrão que Deus cura câncer, cura depressão. E chegou até nossas mãos aqui. Peço oração por minha amiga que está fazendo tratamento contra o câncer. Quem pediu foi a Elivete, né, Vete? O Senhor está entrando com providência, eu creio. Porque vocês notaram que esse trabalho esse ano, o Senhor está falando de cura. E mais forte sobre câncer, né? Nossas vidas estão nas mãos de Deus. Estamos aqui para obedecer ao Senhor. E a irmã Claudete também está fazendo quimioterapia hoje. Ela comprou a camiseta e falou: irmã, eu não sei se vou estar, mas faz minha inscrição. Eu quero estar lá. E eu torci muito, pedindo para Deus que ela viesse, mas pelo jeito não foi possível. Mas o esposo dela falou com o meu esposo que talvez ela chegue para o segundo período logo mais, tá? E eu quero agradecer a você pelo todo o amor e carinho pela obra que vocês têm. E eu conversando com a Adriana esses dias, eu falei: Adriana, não sei porquê, mas eu falei para ele: eu estarei orando por você. Ele falou: amém. Eu falei: não, mas eu não sei, é algo que você precisa muito. Acho que você é ali naquele cantinho ali, aquele dia. E eu, conversando com as meninas, senti a necessidade que você representasse. Aí você não ia vir, eu falei: vou chamar a Genoveva. Mas como você veio, fiquei muito feliz. Seja muito bem-vinda. E a gente vai estar orando por essas mulheres, por esses pedidos aqui, porque nós servimos um Deus que faz milagre, viu? A última palavra é do nosso Deus, tá? E vamos estar orando neste momento. Cadê a Ruth? Essa aqui é uma parceirinha de oração que o Senhor me deu, gente. Uma intercessora, pensa. Estou muito feliz pela sua vida. Louvo a Deus por ela. Eu esqueci, irmãs. As esposas de pastor, todas que estiver aqui. Meu esposo é pastor, eu tenho um trabalho na igreja. Vem aqui orar, por favor. Vem interceder pela vida delas. Se levantam rapidinho, que nós estamos atrasadas. E as irmãs se põem de pé, gente. Para clamar, a gente não clama sentadas, né? E enquanto vocês vêm, eu quero falar aqui da minha irmã linda Késia, a minha neta Ana Lívia. Dá a mãozinha, Ana Lívia. A minha nora, a Daiane, a minha netinha Dominique, ela é linda, que depois não vou ter tempo de falar. Agradeço vocês, as minhas lindas meninas aí, a Luísa. Agradeço a todos. Meu pai está lá em cima, lá. Vira aí o senhor. Pai, benção. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Todas estão felizes nessa tarde? Amém. Nós vamos estar orando agora, intercedendo por essas mulheres que estão aqui, intercedendo uma pelas outras, porque o Senhor faz milagres. Nós já ouvimos os testemunhos de milagres aqui. E você que chegou aqui, que ainda não recebeu, creia, que se tu creres, verás a glória de Deus aqui nessa tarde, amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos, Senhor, na Tua presença nesta tarde. Nós Te louvamos, Senhor, por tudo quanto o Senhor realizou até este momento, Pai. Pai querido, nós estamos aqui reunidas, Senhor, crendo que o Senhor pode todas as coisas, Pai. O Senhor é Senhor nos céus, o Senhor é Senhor aqui na terra. Pai amado, o Senhor é Deus que pode todas
as coisas. Pai amado, o Senhor ainda é Deus dos impossíveis. O Senhor ainda pode operar milagres neste lugar. Estamos aqui clamando, Senhor, por essas vidas que aqui estão, Pai amado e santo, aonde as nossas mãos não podem chegar, o Senhor pode fazer, Senhor, porque o Senhor é Deus. Pai amado e santo, é tarde de vitórias nas nossas vidas, é tarde de bênção sobre as nossas vidas, Pai amado e santo, onde não tem um povo reunido em Teu nome, Senhor, a Tua presença é real, e há milagres no meio da Tua igreja. Essa tarde será marcada, Senhor, por milagres sobrenaturais, e nós ouviremos, Senhor, o testemunhos neste lugar, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, Pai, sobre os céus. Deus Todo-Poderoso, entra, Senhor, na necessidade de cada um que aqui está. Pai amado, se for a enfermidade, o Senhor pode curar. Papai, qualquer doença, Senhor, que está desenganado pela medicina, é no nome de Jesus, Senhor, que nós declaramos, Senhor, a cura, em nome de Jesus, Pai, porque o Senhor ainda pode fazer milagres. Pai amado e santo, nós cremos, Senhor, que o Senhor ainda cura câncer, que o Senhor ainda cura, Senhor, diabetes, que o Senhor ainda cura, Pai, a tiroide. O Senhor ainda é Deus que pode curar o fígado, o pâncreas, aonde estiver uma doença alojada, Pai, que nessa tarde, Senhor, venha o fogo queimar toda a enfermidade neste lugar, Senhor, que o Senhor possa tocar, Senhor, estas vidas que aqui estão. Deus bendito, que o Senhor venha entregar, papai, conforme a necessidade das tuas filhas, Senhor. Ah, Pai, nós não conhecemos, nós não sabemos, mas o Senhor é o Deus que conhece todas as coisas. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Pai amado, muitos estão aqui passando por processos, mas nós estamos declarando, Pai, que ainda que esses processos, ó Pai, esteja no início, no meio ou no fim, haverá milagre da tua parte sobre as nossas vidas, e nós testemunharemos os milagres do Senhor. Pai amado, eu creio, Senhor, que a tua mão nesta hora está tocando cada vida neste lugar, está tocando cada mulher neste lugar. Pai amado, aquela que entrou aqui, Senhor, com alguma enfermidade na alma, emocional, o Senhor ainda é o Deus que pode curar todas as coisas. Entra, Senhor, com a tua mão, a tua provisão, a tua proteção. Pai amado, abraça-nos nessa tarde. Pai amado, nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.